Bom, galera, estamos aqui de madrugada. Não é mole não. Tô aqui cansado, cheguei da Feira de São Cristóvão. Estamos aqui fazendo esse vídeo, um vídeo para a Copa América, Seleção Brasileira, certo? Seleção Brasileira que vai encarar a Argentina. Antes de fazer o vídeo para a Seleção Brasileira, que vai jogar contra a Argentina, eu quero aqui falar a respeito do jogo do Brasil. Bom, aquilo que aconteceu entre Brasil e Paraguai, certo? Eu fiz um vídeo anterior ao jogo Brasil-Paraguai e vídeo de conselheiro técnico e tático. E eu vi o jogo, né? Acompanhei o jogo Brasil-Paraguai, vi a postura dos jogadores. O que me incomodou muito, graças a Deus que no vídeo anterior ao jogo Brasil-Paraguai, eu citei aqui a máfia FIFA, a máfia da CBF, a máfia da Conebol, e pedi a intervenção da Interpol. O que a gente viu uma seleção brasileira contra o Paraguai, que não jogou nem metade do que a seleção brasileira contra o Peru. Contra o Peru, o Brasil fez 5-0, jogou muito bem. O Brasil podia ter feito 6-0 se aquele famoso Gabriel Capeta não perdesse o gol, né? Teve um pênalti, ele foi bater no final do jogo contra o Peru e perdeu. Seguinte, o que aconteceu nesse jogo agora contra o Paraguai? Nós vimos uma seleção brasileira que estava querendo perder o jogo, estava querendo ir embora, entrar de férias, jogadores que não estavam interessados na partida. É uma partida eliminatória, completamente eliminatória. Uma partida contra o Paraguai eliminatória, e o Brasil tinha que ter mais vontade de jogar. O Paraguai jogou atrás, jogou defensivamente, né? E a seleção brasileira teve várias oportunidades de chutar dentro do gol. Não falo nem chutar, nem marcar o gol, mas eu digo de chutar dentro do gol, certo? O que mais chamou a atenção foi um chute do Gabriel Capeta, que chamam de Gabriel Jesus, dentro da pequena área, um jogador que, no time dele, lá na Inglaterra, ele joga por milímetro e coloca a bola sempre dentro do gol. Ele procura marcar o gol. Esse ano agora, ele está na reserva do Agüero, né? Justamente, não está jogando nada. Na seleção brasileira, ele pegou uma bola que sobrou para ele, no pé direito, de voleio, e ele chutou para fora. O centroavante, dentro da pequena área, recebe uma bola no pé dele direito, né, de voleio, ele consegue chutar para fora. Isso é Gabriel Jesus. Isso é essa seleção contra o Paraguai, que queria ir embora, queria perder. Outro lance que a gente pode destacar aqui como sendo um lance incrível, 2 oportunidades, o meio-campo Arthur dominou a bola sem ninguém, podia ter chutado no gol, dominou a bola, deu 1, 2, 3, 4, até que fez um passe, não chutou no gol. Arthur não chutou no gol. Foi incrível. No outro lance também, ele veio de trás, tocou 3 vezes na bola, fez um passe, não chutou no gol. 2 vezes ele fez isso. Então, o que prova que havia uma intenção pré-estabelecida no jogo contra o Paraguai de ir para os pênaltis. A seleção brasileira não jogou, não chutou no gol. Daniel Alves teve ali na cabeça da grande área, uma falta que não tem como não chutar no gol, é perto do gol. O cara chutou beirando a trave. É coisa incrível. O William entrou, em poucos minutos, o William já botou uma bola na trave. Então,
Para você ver que os jogadores que estavam jogando tinham a determinação de não marcar gol, chutar para fora, entendeu? Eu já vi isso na seleção brasileira, um jogo contra o México, que a seleção brasileira chutava todas as bolas na mão do goleiro. Ele procurava o goleiro, chutava no goleiro. Procurava o goleiro, chutava. O goleiro estava defendendo até no susto. Um jogo que teve Brasil e México. Eu achei aquilo realmente. Você, quando chuta no gol, você tira do goleiro. Você não chuta em cima do goleiro. A mesma coisa a seleção brasileira nesse jogo contra o Paraguai. Não queria fazer gol, ou estava proibida de fazer gol, ou então teve uma determinação forte de não marcar gol, não chutar no gol. Para você não marcar gol, você não pode chutar no gol. Então você fica segurando a bola. 1, 2, 3, 4, 5 toques na bola. O adversário vem em cima. Então o que aconteceu no jogo contra o Paraguai é o que eu vi já durante a semana depois do jogo contra o Peru. Eu vi que tinha alguma coisa de falcatrua, principalmente nas atitudes de quem estava em volta da seleção. Você vê quando há uma determinação, quando há uma falcatrua, porque o bandido, ele lança um sinal, certo? Quando a pessoa está errada, ela mostra que está errada. Então, eu vi na preparação do jogo contra o Paraguai que estavam falando em prognóstico, em jogo. Aí, prognóstico nos remete justamente à situação da máfia do jogo, que se aproveita do futebol para ganhar dinheiro, e aquelas remontadas incríveis que deixa o cara que apostou no adversário rico, tá certo? Isso na Malásia, isso em Londres, né? Nas casas de aposta, e você vê que a seleção brasileira teve uma reação, um jogo muito ruim, péssimo, pior jogo que eu acho, na minha opinião, pior jogo da seleção brasileira nessa Copa América. Não pela parte técnica nem tática, mas pela falta de ambição esportiva, a falta de interesse, e já anunciando aí que vai entregar para a Argentina. Então, presta atenção, Polícia Federal Brasileira, Interpol Internacional, presta atenção, família Bolsonaro, presidente da República Bolsonaro, precisa que o presidente esteja vendo o jogo que vai acontecer entre o Brasil e a Argentina dentro do estádio, para que os jogadores saibam disso, para que a comissão técnica saiba disso e não entregue o resultado para a Argentina. Já estou avisando aqui que a seleção brasileira provavelmente vai entregar para a Argentina, e a Argentina, que esse ano agora vai ter uma eleição para presidente da República, e o Macri é um aliado do Brasil, no sentido do governo atual, Bolsonaro, e a Argentina sendo campeã da Copa América, talvez o Macri consiga ganhar a eleição esse ano na Argentina, se reeleger. Deu a Argentina campeã da Copa América, o Macri pimpão, e vai aí ganhar votos e, quem sabe, se reeleger na eleição na Argentina. Então, eu acho que tem um interesse aí de beneficiar o Macri, para que a Cristina Kirchner não volte a ser presidente da República da Argentina, que é uma ala de esquerda totalmente contra a ala de direita do Bolsonaro. Então, a gente está vendo que a seleção brasileira, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, o Cebolinha. Cebolinha sempre pegou a bola e vai para frente, vai para dentro dos adversários, entra para dentro. Cara, ele pegava a bola, olhava o adversário e tocava para o lado. Até o Cebolinha foi comprado, meu irmão. O Cebolinha se vendeu também. Então, quer dizer, você vê que falta amor à pátria e nacionalismo nessa seleção brasileira. Ficou muito evidenciado no jogo contra o Paraguai. Eles estavam entediados, não queria jogar, estava se achando um prisioneiro
tendo que vestir a camisa da seleção brasileira, em vez de estar de férias com a família, com os filhos, com os amigos, enfim. A gente viu que ninguém queria jogar ali, ninguém queria marcar gol, chutar no gol. Realmente, houve 2 oportunidades que o goleiro defendeu, mas são oportunidades que qualquer goleiro defenderia. Mas não se justifica o fato do goleiro do Paraguai ser o melhor jogador em campo. Né? Catito, que joga aqui no Botafogo, jogador do Botafogo, que a gente sabe que não é lá essas coisas, mas que parecia aí um muro, porque, inclusive, valorizaram isso, dando o título de melhor jogador da partida. Não foi realmente. A seleção brasileira chutou para fora, não chutou dentro do gol, e ele teve poucas defesas realmente durante a partida para justificar ser o melhor jogador em campo. Então, eu acho aqui que há uma manipulação, uma tentativa. Nessa reta final de semifinal e final, há muito interesse econômico de aposta de jogos, e eu peço mais uma vez à Polícia Federal Brasileira, a Interpol, a CIA, o FBI, que haja nesse sentido de fiscalização em volta desse pessoal que está aí na seleção brasileira. Jogadores da seleção brasileira, se aparecer algum interesse da CBF de negociar ou entregar o resultado para a Argentina, bote a boca no trombone, fale no microfone, denúncia e acabe com isso. A gente precisa que o presidente da República, Bolsonaro, junto com o Romário, faça uma nova federação. Não essa aí, Federação Brasileira de Futebol, mas uma nova Federação Nacional de Futebol, mais profissional e mais ligada realmente aos jogadores de futebol e a tudo que é importante no nosso Brasil. Entendeu? O que está acontecendo aí é algo incrível, que a gente está vendo a nível de seleção brasileira. A falta do interesse dos jogadores contra o Paraguai, meu Deus do céu, eles não jogaram nem metade do que jogaram contra o Peru. Contra o Peru tinha interesse, marcação, 3 na bola, 2 na bola, não deixava os peruanos jogar, marcação excelente no meio campo, dominando a nível de posse de bola. Foi um jogo maravilhoso, Brasil-Peru, a nível de futebol brasileiro. Mas o jogo contra o Paraguai, pelo amor de Deus, aquilo não é futebol. Aquilo é uma máfia que está se apoderando do futebol, manipulando o resultado. Já falei aqui e volto a dizer, sou contra 50% dessa convocação do Tite, tá certo? Eu falei aqui várias vezes que era contra. Desde o começo eu estou falando que eu sou contra a convocação do Tite, 50% não concordo. Não concordo com muita coisa. Por exemplo, esse jogo contra o Paraguai. Se o Paraguai fosse uma equipe que conseguisse marcar um gol, ganhava o jogo. Porque o Brasil realmente, eles estavam querendo entregar. A gente sentia que eles não estão... negócio de concentração, negócio de seleção brasileira está incomodando eles. Esses jogadores que estão na seleção. E eles querem entregar para ir embora. Se bem que basta ganhar da Argentina, que vai para a final no domingo. Aí acaba, certo? Tem mais 2 jogos. Eu falei para vocês, a seleção brasileira, jogadores, familiares, jornalistas, treinadores, comissão técnica, dirigentes da CBF, eu falei para vocês, certo? A seleção tem muito problema, mas pode ser campeã. Eu falei para vocês. Agora, o que eu falar aqui tem que ser analisado pelos jogadores e usado dentro da partida. Agora, se eu não posso estar aqui passando para vocês informações técnicas e táticas, e chega depois, a seleção não escuta, ou não faz nada, ou não joga nada, ou joga sem interesse, ou não faz nada em campo, não tem amor à camisa amarela, então nem o respeito pelo povo brasileiro. Aliás, muitos jogadores dessa seleção têm outras nacionalidades. Por exemplo, o nosso Marquinhos, ele tem a nacionalidade portuguesa. Thiago Silva foi naturalizado agora, esse ano, foi naturalizado francês. Entendeu? Então, você tem uma zaga da seleção brasileira que tem jogadores português e francês.
Seleção brasileira, nome Brasil, zagueiros português e francês, Marquinhos e Thiago Silva. Então, eu estou falando para vocês, a coisa é séria, é preciso que tenha mais amor e respeito ao povo brasileiro. Eu agradeci o jogo contra o Peru, eu fiz aqui quase meia hora de agradecimento com os jogadores, a comissão técnica, todo mundo envolvido nesse jogo, que foi sensacional, 6-0, quase o 6-0 que eu pedi aqui antes do jogo, contra o Peru, e o Brasil fez. E o Brasil jogou muito, muito bem. Eu gostei demais. Agradeci esse jogo, né? E o Brasil fez contra o Peru. Aí, quando chegou contra o Paraguai, o Brasil perdeu o interesse, a máfia começou a funcionar na manipulação de resultado, e o Brasil jogou muito mal, muito mal, muito mal. O futebol brasileiro tem um conceito técnico e tático que revoluciona o futebol mundial, tá certo? Nós estamos na vanguarda, por isso somos 5 vezes campeão do mundo. Mas o dinheiro pode comprar essa qualidade técnica e tática, no sentido da máfia da corrupção, tirando o título de campeão do Brasil. O dinheiro, vou repetir, o Brasil é o mais qualificado técnica e taticamente para ser campeão. Mas o dinheiro da corrupção pode fazer com que o Brasil não seja campeão. Entendeu? Exatamente. Se os jogadores ganharem mais dinheiro perdendo do que sendo campeão, quem sabe eles optam por entregar o jogo e ganhar mais dinheiro sem ser campeão. Isso faz parte da corrupção e da compra de resultado, certo? Às vezes tu vê um jogador perder uma partida, mas ele ganhou mais dinheiro ainda se tivesse ganho aquela partida vendendo o resultado. Então isso, infelizmente, é uma realidade, e a Polícia Federal tem que estar em volta dessa seleção para preservar o amor que o povo brasileiro sente pela camisa da seleção, que é a nossa bandeira do Brasil também. Então eu peço aí ao governo federal, à Polícia Federal, que intervenha junto à seleção. Tá certo? Porque a gente está vendo indícios de entrega de resultado. Então precisamos que comportamento, jogador de frente com o gol, tocando 3 vezes na bola, sem chutar a bola no gol. Negócio incrível, nunca vi isso. Falta de interesse. Falta de interesse, por exemplo, o Willian ia na direita, driblava 2, cruzava. Cadê o jogador lá na área lá para marcar o gol? Parece que estava proibido o jogador brasileiro marcar gol contra o Paraguai. Foi uma coisa incrível aquilo, a entrega de resultado, entendeu? E eu espero que as autoridades investiguem isso, tá certo? Exatamente, é um caso de polícia. Preste atenção, a CBF, 3 presidentes da CBF foram presos, ou deveriam ser presos, foram condenados. 3 presidentes da CBF. Você acha que a CBF é uma instituição honesta se 3 presidentes foi preso pela CIA, pela Interpol? Não é. Não é uma entidade honesta. Então, nós temos que acabar, entendeu? Arrasar, partir do zero, fazer uma confederação realmente responsável, realmente patriota, realmente que defenda os nossos interesses do povo brasileiro e do futebol brasileiro. A CBF, ela é influenciada pelos mafiosos, ex-presidentes da CBF, que estão tudo preso aí, entendeu? Cheio de processo, certo? Então, para você ver, certo? Facção criminosa, certo? CBF, facção criminosa, sim. Então, preste atenção que há essa possibilidade do Brasil entregar para a Argentina. Há, por exemplo, um culto a Lionel Messi. Lionel Messi, você vê um treinador da seleção brasileira falar bem do Messi, que não está jogando nada? O Messi já jogou essas partidas da Copa América, não jogou nada até agora. E como o Tite tem que falar que ele joga Messi, Messi, Messi? Cara, ele é treinador da seleção brasileira. Ele nunca pode enaltecer o jogador da Argentina, a não ser que ele vai fazer o Brasil perder contra a Argentina. Aí sim, ele está já dando desculpa, jogando todos os créditos em cima do Messi, se o Brasil perder. Outra coisa também importante com relação a Neymar. Neymar, viciado em jogo, sabe como é que é, né?
né? O cara, como eu falei aqui para vocês, perdendo a partida pode ficar rico se jogar se apostar no adversário, né? E sabendo que a seleção vai perder, aposta no adversário, o adversário ganha, ele ganha milhões nos paraísos aí da jogatina, que é a Malásia, que é também a Inglaterra. Até pela internet dá para jogar isso aí. Então vamos lá. Então o que a gente está vendo aqui? Por exemplo, o Barcelona, onde joga Messi. Messi joga no Barcelona. E Neymar quer ir para onde? Para o Barcelona. Tá entendendo? Ah, não, peraí que eu vou dar um jeito aí dessa seleção não ganhar de você, entendeu? Porque você vai me ajudar a ser contratado pelo Barcelona. Atenção, a parceria aí Neymar, Messi, do Barcelona. Exatamente. Tem de tudo no futebol. Futebol é vida, é sociedade brasileira, e tudo que tem de bom e de errado está aí também inserido dentro do mundo do futebol. Então, vocês entenderam que eu estou falando aqui? Há interesse do governo brasileiro que a Argentina seja campeã, há interesse do Neymar para que o Messi ajude ele a ser contratado pelo Barcelona, que o Brasil perca para a seleção da Argentina. Então, e inclusive, há um sinal nisso, que é a chegada no Rio de Janeiro de muitos argentinos. No começo da Copa América tinha um grupo de argentinos, não era muito. Agora, o número de argentinos no Rio de Janeiro, em Copacabana, está assim, ó, é uma multidão de argentinos, porque eles já sabem que o título é para a Argentina ser campeão. Está sendo manipulado para isso, que a Argentina vai ganhar do Brasil, seja no pênalti na final, seja durante o jogo. Então a gente já está vendo essa manipulação de resultado e pedimos aqui a intervenção da Polícia Federal Brasileira e a intervenção da Interpol também nesse sentido de investigar essa possível corrupção dentro do futebol latino-americano, da Conebol, entregando aí o título para a Argentina. Inclusive, o governo brasileiro vai fazer uma moeda, né? Moeda, acho que é peso real, uma coisa assim, entre uma moeda específica entre a Argentina e o Brasil. Então, para você ver que há muitos interesses econômicos nesse jogo também favoráveis a Argentina ser campeão da Copa América. Manipulação de resultado, certo? Então, eu peço aqui a intervenção da Interpol, CIA, toda a Polícia Federal Brasileira também, para investigar tudo isso aí, beleza? Lembrando que a CBF, 3 presidentes foram presos. Então, aquilo ali é uma facção criminosa. Vamos falar a respeito, já falei aqui a respeito dessa máfia, que eu estou desconfiado, sim, há sinais. Quando chega a parte final, não no começo, a fase de classificação. A fase de classificação é uma porcaria. Mas quando chega o pega para capar, que é justamente a fase de classificação, você vê o desinteresse dos jogadores brasileiros jogando contra o Paraguai, em jogo de eliminatória, jogo se perdesse ali, o Brasil ia embora. Como que o jogador pode ser displicente, sem interesse, em vez de driblar o adversário, até Cebolinha tocava a bola para o lado, em vez de encarar o adversário, driblar, partir para dentro. Entendeu? Muito estranho, certo? Aonde há fumaça, há fogo. Já diz o ditado popular. Então, muito estranho. Se você vê um jogo do Brasil contra a Argentina, erros defensivos da seleção brasileira favorecendo aos atacantes da Argentina marcar gol, você já sabe que o resultado já foi vendido, entendeu? Para que a Argentina fosse campeã. Eu vou aqui dizer a respeito de uma marcação que o público em geral, os torcedores, jornalistas, treinadores de futebol, pode assistir uma marcação quando o time quer entregar o jogo. Há 2 situações que a seleção brasileira pode entregar o jogo. Presta atenção. Quando a seleção brasileira for marcar o adversário, e ela já fez isso entregando o jogo contra a França, na época que jogava na França o Zidane,
marcando o Zidane de 5 metros de distância. Presta atenção. Tá aqui, Zidane com a bola no pé. Em vez de ir na direção do Zidane para tomar a bola, ficavam 3 metros a 5 metros distante do Zidane, fingindo que estava marcando. É a mesma coisa, por exemplo, o torcedor está lá na tribuna, está vendo, olhando para o campo, está parecendo que o jogador está marcando o cara, mas na realidade não está marcando. É uma ilusão de ótica. O jogador ficar na frente assim, ó, tá, enquanto isso o cara toca na bola 1, 2, 3, 4, 5 vezes, quantas vezes ele quiser. E parece que é o cara. Assim já fizeram com o Zidane. A seleção brasileira entregou o jogo várias vezes contra a França, inclusive aquele jogo que o lateral esquerdo, Roberto Carlos, a bola foi centrada, ele foi ajeitar o meião. Na hora que a bola estava vindo, o Henry entrou ali de cabeça e marcou o gol. Quer dizer, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A gente já viu isso. A seleção brasileira entregar a Copa de 1998, né, a Copa na França, entregou o título para a França, entregou alguns jogos também que o Brasil jogou contra a França, isso aí continuou. A gente vê que existe essa manipulação. O jogo contra a Alemanha, 7-1, o Brasil parou. Fernandinho, 7-1, ficou parado. Os alemães passavam de tudo quanto é lado lá e marcando gol, não tinha cabeça de área. E eles entravam pelo meio, onde estava o cabeça de área. E não tinha cabeça de área. E tinha dois, Luiz Gustavo e Fernandinho. Não, pelo amor de Deus. Ficou explícito no jogo contra a Alemanha que houve a entrega do resultado, porque os cabeças de área não meteram a porrada, não chegaram juntos, não se indignaram, ao contrário, ficaram parados como poste, enquanto a Alemanha passava tocando. Então, o que acontece? A gente está analisando tudo isso, a gente já viu, e eu digo para você. Então, tem essa situação. Fingir fazer marcação, ficar 3 metros do cara que tem a bola ali na frente assim, como se estivesse marcando, fingindo. Quem está lá no estádio vendo o jogo, parece que o cara está marcando, mas não é não. Ele está só na frente do cara, cercando, fingindo que está dando combate. Presta atenção. A terceira situação, e é muito usada pelos clubes brasileiros quando quer entregar o resultado. Presta atenção, torcedor, presta atenção, autoridade, Polícia Federal, Interpol, todo mundo aí. Jornalista burro que não sabe de nada de futebol, está metido aí como jornalista dentro do mundo do futebol. Como um clube entrega o jogo? Presta atenção. Um córner contra o Brasil. Aí o que acontece? Ninguém sobe. Só sobe o jogador da Argentina e marca o gol. Você está entendendo? São córner. No córner, contra a equipe. Se a equipe quer entregar o jogo, eles ficam parados. Goleiro parado, zagueiro parado, todo mundo parado. Aí os atacantes adversários entram de cabeça e marcam o gol. Certo? Já falei para você, a marcação de 3, 5 metros, deixando os caras dominar, tocar, olhar para lá e pum, pum, pum. A falsa marcação. Há um jogo também que eu vi uma entrega da seleção brasileira, o treinador era o Parreira, Carlos Roberto Parreira, né? Não, Parreira. Parreira era treinador da seleção brasileira. Ele antes tinha sido treinador do Nigéria. Aí teve um amistoso entre Brasil e Nigéria. Meu amigo, os jogadores da seleção brasileira marcavam os jogadores do Nigéria a 5 metros de distância. Os caras do Nigéria pareciam um Pelé da vida, porque tocava na bola, olhava, tocava para um, para outro. O Nigéria estava jogando sozinho, entendeu? A seleção brasileira estava fingindo que estava marcando a 5 metros da bola. Um jogo que o Brasil perdeu para o Nigéria, sob o comando de Parreira que foi treinador do Nigéria. Você está entendendo? Ali a panelinha? Entendeu? Então, tudo que é... Por isso que a seleção brasileira é panelinha. A panelinha do Tite. A panelinha do Neymar. Justamente para entregar o resultado. O que eles determinarem, os outros jogadores vão fazer. E vai ficar um núcleo fechado entre eles. Ninguém vai saber. Então, é justamente por isso que a seleção brasileira tem panelinha. Para entregar resultado. Treinador, temos que perder essa partida aí. Eles vão dar um jeito. Tá entendendo? Por isso que é a panelinha. Porque sou amigo deles e vai aceitar. Se ele falar, tem que perder, e vai perder. Entendeu? Então, preste atenção que eu já estou falando aqui. Por isso que a seleção tem panelinha. Não é os melhores jogadores em cada posição.
é justamente os jogadores que o Tite diz que tem confiança para entregar o jogo. Entendeu? Infelizmente, a realidade é essa. O jogo contra o Paraguai foi péssimo, sem interesse nenhum. E o Tite tentou explicar. Ele falou que era o problema do campo. O campo está certo. Você dá um toque na bola, você domina a bola com um toque. O segundo toque é para quê? Ajeitar. O terceiro toque é para quê? Para chutar? Não. Os jogadores da seleção brasileira davam 1, 2, 3 toques na bola, mas não chutavam no gol. E quando chutava para fora. Entendeu? Então a gente viu que havia ali uma entrega de resultado na falta de esportividade, na falta de interesse, na falta de amor à pátria dos jogadores da seleção brasileira no jogo contra o Paraguai. Certo? Se fosse uma seleção da Colômbia fazendo isso, entendeu? Não sei o que os caras iam fazer com esses jogadores, não. Mas é Brasil e a enrolação é muito grande da mídia e é aquele negócio, pode enrolar o público que não sabe de futebol, que não conhece. Mas nós que somos do meio, a gente vê que há problemas. Há problemas. Quer dizer, quando o jogador está de frente com o gol, está sozinho, dá 1, 2, 3 toques e não chuta no gol, o que é isso? Isso não é mais futebol. Entendeu? Não é lógico, não é lógico. Isso aí já é outra coisa. Não gostei do jogo contra o Paraguai. Eu retiro aqui os elogios do jogo contra o Peru. Essa equipe jogou, esse grupo da seleção brasileira jogou muito bem contra o Peru. Contra o Paraguai, sem nenhum interesse, não jogou nada. Agora, o que quer dizer isso? Isso quer dizer também escolher o jogo que a equipe tem que jogar. Por exemplo, jogo contra a Argentina, o Brasil dá de 5-0, 6-0. Então, o jogo contra o Paraguai, porque o Brasil não marcou gol. Entendeu? Então, a seleção brasileira está escolhendo os adversários. Quando tem que jogar. Praticamente, ela administrou o jogo contra o Paraguai, fingiu que jogou, passou no pênalti, e agora ela vai voltar a jogar o futebol que jogou contra o Peru, contra a Argentina. Então, nessa situação, a seleção brasileira está escolhendo a partida que quer jogar. Entendeu? Vocês entenderam? Muitos jogadores fazem isso. Os jogadores jogam num clube e algumas partidas interessa ele jogar bem, ele se dedica, e a outras partidas ele não quer nem... fica só enrolando dentro de campo. Entendeu? Isso é escolher a partida que quer jogar. No caso, a seleção brasileira pode estar fazendo a mesma coisa, jogou muito bem contra o Peru e resolveu não jogar contra o Paraguai. Mas passou pelos pênaltis, né? Graças a Deus. Agora vamos falar a respeito da seleção brasileira nesse jogo contra a Argentina. Eu fiz um vídeo antes do jogo da França. Eu fui conselheiro técnico e tático da França durante a Copa do Mundo e a França foi campeão. Uma análise técnica e tática da seleção da Argentina na Copa do Mundo 2018 e a França explorou muito bem isso. Entendeu? Muito bem, explorou muito bem. E eu espero que os jogadores da seleção brasileira me escutam, os familiares, empresários, os amigos, jogadores também façam ele ouvir meu vídeo, e para entender quais são as orientações técnicas e táticas. O Lionel Messi, ele está reclamando, dizendo que os campos do Brasil, a bola parece um coelho, vai pulando. Então, preste atenção. Isso determina que lá no New Camp, lá no campo do Barcelona, a grama, o tipo de grama, o tipo de estrutura do campo de futebol, ela é feita de acordo com a escolha e a característica para o Lionel Messi ser o artilheiro e o melhor jogador da equipe. Você está entendendo a influência que está indo, que ele demonstrou? Ele demonstrou que ele escolhe o estado do campo para ele jogar. Então, o campo do Barcelona é um campo que oferece oportunidade às características do Lionel Messi, de conduzir a bola, segurar a bola no pé e ir na frente. Então, a gente está vendo isso também pelo que ele demonstrou, pelo que ele reclamou,
ele deve estar mandando fazer o campo do Barcelona do estilo que é melhor para ele. Entendeu? Presta atenção. Estamos de olho. O jogo contra o Brasil, a Argentina vai jogar no Mineirão. O Mineirão tem um campo muito bom, então aí já começa favorecimento ao Lionel Messi e à Argentina. Entendeu? O Brasil quer entregar o jogo para a Argentina. Então, vai jogar onde? No Mineirão, onde a grama é boa e Lionel Messi vai poder jogar. No sentido que ele estava falando que ele estava podendo jogar bem por causa do campo. Na minha opinião, não é. Ele é um jogador no Barcelona, na seleção da Argentina, ele é péssimo. E até agora não jogou nada. Então, o que a gente pode dizer aqui? Esse jogo contra a seleção brasileira, Argentina contra Brasil, Brasil contra Argentina, em Minas Gerais, em BH, em Belo Horizonte, no estádio do Mineirão, isso é para favorecer a Argentina. A Argentina, que teve um lateral esquerdo chamado Sorin, que jogou no Cruzeiro. E hoje tem uma ligação muito grande entre a Argentina e o Cruzeiro. E, justamente, a seleção brasileira vai jogar no Mineirão contra a Argentina. Entendeu? Então, há todo um teatro, setores dessa peça de teatro, que está indicando que o Brasil vai entregar o jogo para a Argentina, vai sair da Copa América. Isso é extracampo. Isso é extracampo. Isso não é fato técnico-tático, ou futebol puro. Não. Isso é extracampo. Eles querem, por alguns interesses, fazer isso. Vamos aqui determinar alguns conselhos técnicos e táticos sobre o time da Argentina. Eu fiz o vídeo na Copa do Mundo 2018 para a Federação Francesa, de conselho técnico e tático, antes do jogo da França contra a Argentina, e a França se deu bem, seguiu todo em risca tudo que eu falei, e foi uma análise muito boa, e a gente viu que a França passou pela Argentina na Copa do Mundo. Agora vamos para esses detalhes técnico e tático. Antes de ir para o tático, o tático está aqui, ó, certo? A gente vai falar muito sobre isso. Antes de partir para o tático, nós vamos falar alguns detalhes técnicos, algumas coisas importantes que a seleção brasileira tem que saber. Atenção, jogadores da seleção brasileira, a partir de agora, vou deixar o vexame do Paraguai para trás e vou falar do Brasil contra a Argentina. Então, preste atenção aí, que é muito importante, familiares, treinadores, comissão técnica, dirigentes da CBF, jogadores da seleção brasileira, familiares dos jogadores da seleção brasileira, empresários dos jogadores da seleção brasileira, preste atenção, passe para ele, faça ele ver o vídeo. A partir de agora, nós vamos passar aqui muitos detalhes técnicos e táticos de observação da seleção da Argentina desde a Copa do Mundo 2018. Tá certo? Então, não é de agora, não. Nós estamos em 2019, já tem 2 anos aí de observação total sobre o problema da seleção da Argentina. Problema eles têm muito. A seleção da Argentina está vindo com um grupo que muito jovem de renovação para a Copa América, certo? Então, a juventude, jogador jovem, ele tem muita capacidade física, vitalidade, mas lhe falta conhecimento, lhe falta experiência, principalmente no que é o quesito futebol, certo? O futebol em si, conceito de futebol. Nesse sentido, o Brasil está na frente da Argentina, 1-0, né? Porque nós temos um conceito de jogar futebol muito bem aperfeiçoado, nós somos a elite dentro do mundo do futebol. E o que acontece com a Argentina? A Argentina, essa seleção da Argentina é fraca, ela não vai jogar bem porque não tem a condição de jogar bem, não pode com esse grupo de jogadores. Então, a gente sabe que há limitações na seleção da Argentina. Vamos para essas limitações. Primeira, a zaga da Argentina não faz cobertura. Por exemplo, o atacante vai ser muito importante na seleção brasileira, os atacantes.
e vão marcar muitos gols. Por isso que eu estou falando aqui de 6-0 também. Favorável ao Brasil, contra a Argentina. Por quê? A defesa da Argentina é o ponto fraco do time. Hoje, na crise econômica que vive a Argentina, o jogador que marca gol, o jogador que é ofensivo, o jogador que dá passe para gol, que marca gol, ele se torna muito importante dentro do capitalismo, da transferência, dos contratos de jogador de futebol. Em contrapartida, contrária a tudo isso, não é valorizado a posição de goleiro, de zagueiro e de defensor. Entendeu? Por causa da crise, é o interesse muito em dinheiro. Então, o jogador marcou gol, isso é bom, mandar ele para outro clube, tal. Então, é isso aí. Então, o que acontece? Há uma desvalorização dos jogadores de defesa, do meio campo para trás, certo? Isso é um sinal da crise, né? Os jornalistas são culpados também, principalmente, porque eles, quando narram uma partida, eles só narram o gol. O gol. Ah, o fulano é sensacional, marcou um gol. Mas peraí, e o cara que defendeu várias bolas, que livrou a equipe de perder, tem também sua qualidade, tá certo? Então, mas não é levado a sério essa qualidade dentro do futebol da atualidade. Só se valoriza jogadores que marcam gol. Então, por isso, a zaga da seleção da Argentina está tendo problema para encontrar bons jogadores, né? Então, a crise argentina é muito grande. Então, a zaga da Argentina, hoje, os zagueiros, eles não fazem cobertura, um não cobre o outro, entendeu? Presta atenção. Existe espaço entre os zagueiros. Entre os jogadores de defesa da Argentina, tem espaço. Entre o lateral esquerdo e o quarto zagueiro, entre o quarto zagueiro e o zagueiro central, entre o zagueiro central e o lateral esquerdo. Então, assim, na lateral, você vê que há espaços, porque os jogadores da seleção da Argentina permite aos adversários ver essa brecha. Você dribla um, você pode driblar dois, três, porque eles vêm em cima da bola, um atrás do outro, entendeu? Não vai dois caras tomar a bola, não. O combate é feito um cara sozinho. Então, a gente vê que há erros de marcação dentro da Argentina. Existe espaço entre os jogadores da Argentina, entendeu? Presta atenção, muito importante para os atacantes. A Argentina ataca pelas laterais. Aí, tá certo. Mas primeiro vamos falar aqui da defesa. Estamos falando dos zagueiros da Argentina, que são fracos. O goleiro é fraco também. O goleiro da Argentina é fraco, entendeu? Então presta atenção, não acredite nele. Marcação sob pressão em cima do goleiro também, entendeu? Não dando paz para o goleiro da Argentina e chutando muita bola ao gol, porque ele é fraco. Existe espaço entre os zagueiros, eu já falei aqui, a defesa não faz cobertura, a zaga da Argentina é fraca. A Argentina ataca pelas laterais, então presta atenção. A Argentina, quando vai atacar a seleção brasileira, ela vai partir do meio de campo, ela faz o passe lateral. E do passe lateral vai sair um córner no centro. Tá entendendo? Então, a seleção da Argentina ataca pelas laterais. Começa pelo meio, depois joga a bola na lateral e aí eles tentam centrar a bola dentro da área. O meio-campo argentino só sabe atacar, exatamente, não marca, nem protege a defesa. O meio-campo da Argentina é um meio-campo ofensivo, toca para frente, de vários jogadores. Agora, no lado defensivo do meio de campo, não. A Argentina é fraca. Tá certo? A Argentina, o meio-campo argentino não marca nem protege a defesa. Então, você já sabe aqui que eu já passei para vocês. Vamos para o item número 6, defesa da Argentina é aberta. Eu vou falar para vocês, o meio-campo, geralmente, nós chamamos aqui no Brasil de cabeça de área, protege a defesa. E essa proteção da defesa, a defesa da Argentina não tem, ela fica toda hora no mano a mano com o jogador adversário. Então, a defesa da Argentina é aberta, a defesa é aberta, entendeu? Ele não tem um esquema
o argentino não tem um esquema de proteção do seu campo, no sentido da defesa, entendeu? Então, quer dizer, os jogadores da seleção da Argentina deixam exposto o zagueiro. A seleção argentina não tem cabeça de área e fica os zagueiros aí à mercê das jogadas que o adversário faz. A defesa é lenta também. Além de dar espaço, ela é lenta. Então, os jogadores da seleção brasileira têm que acelerar o jogo. Beleza? Vamos aqui para um detalhe tático desse jogo contra a Argentina. Os argentinos jogam muito aqui no meio, do meio para frente. Os argentinos buscam a jogada em diagonal de lateral para dentro, certo? Está aqui para dentro. Ou então está aqui para dentro. Então, a seleção da Argentina explora os jogos pelas laterais. Como a França ganhou da Argentina? Colocando dois laterais esquerdos, dois laterais direitos. Mbappé vinha também ali para ajudar Daniel Alves, né? Aliás, Mbappé voltava para ajudar Pavard, certo? E Matuidi era ali com Lucas Hernandes, era o segundo lateral esquerdo, Matuidi, certo? Então, assim a seleção francesa neutralizou as jogadas pelas laterais da seleção da Argentina. Bom, é importante isso, já falei aqui, agora vamos para o gráfico. O gráfico. A seleção da Argentina usa as laterais do campo, tenta entrar pelas laterais do campo, certo? Então, atenção, seleção brasileira ajuda os laterais na marcação. O meio campo tem que ajudar os laterais na marcação. A gente não ataca pelas laterais, tá certo? Nós precisamos dominar o meio campo. O meio campo da Argentina é fraco na proteção da defesa, tanto é que a defesa era uma defesa aberta, certo? É uma defesa que proporciona jogadas do ataque adversário. Esse setor de meio campo, o Brasil tem que dominar para dominar o jogo, ter mais a posse da bola para atacar o gol adversário, certo? Então, aqui no meio campo, nós temos que ter um jogo muito sério de marcação, de não deixar a Argentina dominar o jogo, certo? Tem que ter especial a Lionel Messi, certo? Marcação em cima dele. Já falei do meio campo, agora vamos ao ataque. Vamos ao ataque aqui, certo? O ataque da Argentina, como eu falei para vocês, entra pela diagonal, pelas laterais, não entra pelo meio. Eles são muito limitados nesse sentido de poder fazer as tabelinhas e tudo mais. Você não vê tabelinha. Então, o que acontece? Os argentinos, quando chega nessa região, ele biforca, ele vai em diagonal, na direção do gol, certo? Então, nessas laterais, é preciso ter um reforço do lateral mais o meia, vindo ajudar na lateral, fazendo dois laterais esquerdos, um na frente e outro atrás. A mesma coisa do lado direito, um na frente e outro atrás. Bom, defesa. Esse é o ataque da seleção brasileira. Presta atenção. Dessa área aqui, essa área, certo? Eu estou marcando aqui, ó. Estou marcando aqui, tá vendo? Essa área é a área de ataque ao gol adversário com mais contundência. Por quê? Porque é a área de ataque e nessa área aqui, os jogadores brasileiros têm que estar ligados que vão marcar muito gol contra a Argentina. A defesa da Argentina é fraca, entendeu? Sob pressão, então, nem se fala. Então, aqui, dessa área até o gol, o que acontece? Se um zagueiro argentino meter a porrada, vai ser falta. Vai bater e pode marcar o gol de falta. Se
o jogador consegue entrar dentro da grande área, se o adversário vir fazer uma falta, é pênalti também. Entendeu? Então, é importante que os atacantes entrem nessa faixa, que é delimitada aqui, ó, por mim, entre o meio-campo e o jogador que vai entrar. Entendeu? O jogador que vai entrar tem que estar consciente. Entendeu? Estar consciente que ele vai participar do coletivo. Bom, tá aí a seleção brasileira. Pode entrar pela lateral, atacando pela lateral, em diagonal na direção do gol. Por quê? Porque a seleção da Argentina não faz, não protege a zaga, a defesa, entendeu? Deixa aí disponível os espaços entre os jogadores da defesa da Argentina e tudo mais. Então, está muito a Argentina na parte de ataque funciona e na parte da defesa não está funcionando. Bom, já falei para você, a gente precisa dominar o meio-campo, essa faixa aqui, certo? Dominando o meio-campo, domina o jogo. Eu fiz um grupo também no Facebook e também uma página no Facebook também, tá certo? Então, nós vamos trabalhar aí esse trabalho de conselheiro técnico e tático. Então, tá aí, certo? Brasil, mais determinação, Brasil, mais coragem, e o Brasil será campeão da Copa América. Nada de entregar título para os outros, para a Argentina, entendeu? Para a Argentina ficar feliz e o Brasil derrotado, entendeu? Então, nada disso. Peço aí que a gente ganhe mais essa partida, que a seleção jogue igual o futebol que jogou contra o Peru, certo? Tá aí a parte tática, beleza? Importante. Contra-atacar a seleção da Argentina. Os jogadores da seleção argentina sobem muito, eles vão muito para o ataque. A seleção brasileira recuperando a bola, tocando no jovem atacante nosso do Brasil, ele poderá em velocidade chegar rápido no gol, mais do que os irmãos dele. Mais do que a seleção pode chegar rápido no contra-ataque no gol da Argentina, certo? Como? Ter um córner contra o Brasil. Isso sempre foi explorado pela seleção francesa e pelo Paris Saint-Germain. Um córner contra o Brasil. Vem zagueiro deles, vem todo mundo para dentro da área do Brasil tentando cabecear. Os defensores brasileiros pegando a bola, entrega rápido para os atacantes do Brasil e direto no contra-ataque de direção ao gol da Argentina. Está entendendo o contra-ataque? Porque o time da Argentina joga muito em cima, tem muito atacante. Então é só recuperar uma bola e fazer o contra-ataque contra a defesa da Argentina. Certo? Contra-ataque importante nesse jogo. Chutar de longe. Por que chutar de longe? Chutar de longe porque o goleiro é fraco. O goleiro da Argentina é fraco. A defesa da Argentina é fraca. Talvez a mais fraca da Copa América. Certo? Ela tem o seu lado positivo que são os atacantes. Tem muito atacante. A Argentina joga para frente, é uma loucura. Eles atacam que nem louco, entendeu? E desguarnece a defesa. Por isso que a defesa da Argentina toma gol. E o Brasil tem que aproveitar isso, marcar muitos gols contra a Argentina, 6-0. É um jogo eliminatório. Se o Brasil ganhar, vai para a final. Se o Brasil perder, sai fora. Então, seriedade total, concentração no jogo, atenção total ao jogo, nada de se dispersar, certo? O Brasil é muito importante no futebol. Então, os jogadores da seleção brasileira, a gente pede concentração total no jogo, certo? Atenção, concentração, agilidade, mobilidade, intensidade, força, potência. Entendeu? Nós queremos uma vitória contra a Argentina. Muito importante para o povo brasileiro, uma vitória contra a Argentina. Agora depende do jogador brasileiro fazer o esforço, certo? A Copa América, lembrando, é no Brasil, certo? Então nós
temos que fazer predominar a nossa vantagem como adversário da Argentina, certo? Estamos no Brasil, não estamos jogando contra a Argentina na Argentina, certo? Então isso é importante. Eu peço aqui aos jogadores da seleção brasileira, vitória, 6-0, 6-0, muito importante a gente fazer esse resultado contra a Argentina e ir para a final para ser campeão. Tá bom? Então, vitória, Brasil 6-0 na Argentina. Beleza? Então, tá aí, seleção brasileira. Conto com vocês, seriedade total, certo? Seriedade total. Quero garra, vontade. Se a seleção, como marcar os jogadores da seleção da Argentina? Vamos lá. Vamos aqui definir para vocês o que eu sempre estou falando aqui. O jogador de futebol tem a bola no pé. Tá aqui, ó, desenho de um bonequinho, certo? E tem a bola no pé. 1 metro em volta desse jogador, a seleção brasileira tem que atacar para tomar a bola dele. Um vai no combate e tem que ter um segundo na cobertura, certo? Se o primeiro não pegou a bola, o segundo vai tomar a bola da Argentina. Então, é esse aqui, ó, 1 metro em volta dele. 1 metro em volta do jogador da Argentina, a seleção brasileira vai lá, entra nesse espaço de 1 metro e toma a bola dele e faz a jogada e marca o gol. Então, é importante o que eu estou falando aqui, 1 metro do jogador que tem a bola, né? Aqui, ó, isso aqui é a bola, isso aqui é o jogador. Então, a 1 metro em volta dele, tá certo? É a área que o defensor, que vai tomar a bola dele, né? Como jogador aí da Argentina, a seleção brasileira, que vai tomar a bola do jogador da Argentina, tem que entrar nesse espaço de 1 metro em volta do jogador da Argentina para conseguir tomar a bola do jogador da Argentina. Entendeu? Então, é assim, sempre 2 jogadores na jogada, um dando combate e outro na cobertura. Eu espero que essa Copa América não seja manipulada e que o Brasil seja campeão da Copa América. Então, eu peço a intervenção na fiscalização dos resultados, certo? Pela Polícia Federal. Né? Atenção total, ligado, para que a gente não tenha o desabor, né? E a decepção de ver a nossa seleção brasileira entregando o jogo contra a Argentina. A Argentina que está mal. A Argentina está mal, está com a equipe nova, ainda não está entrosada. Só depois do 10º jogo que uma equipe consegue se entrosar. Então, falta entrosamento aí dos jogadores da Argentina e e essas falhas eu citei como a defesa, que fica espaçoso, espaço muito grande entre o zagueiro. Você driblando um, já tem um tempo de reflexão até vir um outro, entendeu? Então, atenção aí, tá certo? Jogadores da seleção brasileira. A seleção da Argentina, a defesa, tem espaço, eles deixam espaço ali, ele pode, né? O Cebolinha pode driblar 1, 2, 3, fazer fila, certo? A escalação da seleção brasileira para esse jogo, eu continuo com o goleiro Acácio, lateral direito Daniel Alves, recuado, e vai ter muito trabalho que eles exploram as laterais. Daniel Alves e Alexandro. Precisamos de lateral esquerdo com muita saúde, porque argentino vai brigar. E vai explorar justamente as laterais. 2 laterais, Daniel Alves, Alexandro. Goleiro, já falei aqui, Acácio. E zagueiro, Marquinhos e Miranda. Ele deve colocar, o Tite, deve colocar o Thiago Silva. Né? Thiago Silva, que se disputar a corrida com o jogador atacante da Argentina, vai ficar para trás. É isso aí. Agora vamos ao meio campo. O meio campo, Casemiro está voltando de suspensão, né? Casemiro, que pegou 2 cartões amarelos, então agora ele está zerado. Então, Casemiro é a força à disposição na proteção da defesa. Muito bom o trabalho do Casemiro. Então, nós estamos vendo com bons olhos
ele voltar à equipe. Esperamos que volte nesse jogo agora, certo? Que é um jogo de semifinal contra a Argentina. Então, Casemiro, cabeça de área, outro cabeça de área junto com Casemiro, Alan, certo? E 2 meias mais ofensivos, no caso o Thiago, o Coutinho e o William. Coutinho e William. Coutinho para a esquerda e o William na direita, certo? Então, quer dizer, ali há 2 funções clássicas para o William na direita. Ele vai estar fazendo a jogada de linha de fundo, ele vai estar ajudando Daniel Alves na marcação, entendeu? Então, eu vejo com bons olhos o William na equipe da seleção brasileira, por esses fatos. Meio campo da seleção brasileira, como eu estou definindo, 2 cabeças de área, Alan e Casemiro, e outra parte do meio de campo da seleção brasileira, a parte ofensiva de construção da jogada, Coutinho e William. Beleza? Atacante, tá aí o Firmino e também e o Everton, né, o Cebolinha, Everton Cebolinha. Beleza, esse é meu time, né, estudado para titular no jogo contra a Argentina. Precisamos de jogador veloz também em reserva, certo? Se tiver um jogador dentro do efetivo, se tiver um jogador veloz, né? No caso aí o Everton Cebolinha, explorando mais a velocidade, né? No contra-ataque, é muito importante isso, entendeu? A gente ter um jogador veloz no ataque que vai fazer a diferença, tá certo? Tomando a bola aí dos argentinos. A disputa vai ser também no meio de campo, né, para ver quem vai dominar a partida. Quem tiver mais a posse de bola no meio campo é que vai dominar a partida. E no ataque, tá certo? Tem muitos bons atacantes na Argentina, né? Então, muita atenção, muito trabalho vai ter a defesa brasileira. Então, Casemiro precisa proteger a defesa e Alan também, beleza? Não vejo o Arthur como jogador de recuperação de bola, de tomar a bola do adversário. Não vejo o Arthur e por isso não escalei o Arthur aqui, tá certo? E a gente precisa de ter esses 2 polos entrosados. O fato do cabeça de área tomar a bola e o fato do meia receber a bola e criar uma jogada, entendeu? Exatamente. Então, é importante muito a marcação, a atenção total do meio campo para frente, para o ataque da seleção da Argentina. Eles são muito ofensivos e o fraco deles é a defesa. Então, nossos atacantes poderão marcar muitos gols também contra a Argentina, certo? Argentina, o meu score, eu já falei para vocês, o meu prognóstico, 6-0 Brasil. Nós temos que entrar com esse pensamento positivo, com essa garra, com essa vontade de ser campeão, né? Cabe a nós fazermos o nosso destino. Então, Brasil campeão, 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 campeão. Beleza? Nós precisamos dessa vitória. E tá aí esse vídeo maravilhoso antes do jogo, anterior ao jogo, Brasil 6-0 na Argentina, certo? Então, tá aí um compromisso que vocês, jogadores, que comissão técnica e seleção brasileira tem que ter. A seleção da Argentina, ela não é boa, é fraca. E a seleção brasileira pode mostrar serviço e ganhar a partida jogando um futebol mais sério, com mais entrega, mais dedicação, certo? O jogo, aquele jogo contra o Paraguai, teve muita displicência. Então, nós queremos que a seleção brasileira esteja mais concentrada no sentido de mais atenta a todas as jogadas, mais efetiva, né? propondo também, certo? A quem tem a bola. Quando o jogador tem a bola, tem que ter 3 da sua equipe. Um na frente pedindo a bola para receber, um do lado para ele tocar o passe lateral, que é mais fácil, e um atrás para recomeçar a jogada se estiver bloqueado ali na frente. Entendeu? Então, é muito importante aí o que eu estou passando para vocês como conteúdo.
E nós vamos encerrando aqui. São exatamente 3 horas da manhã. 3 horas da manhã de domingo. Estou cansado, 2 dias sem dormir. Entendeu? Estou cansado, mas estou fazendo aqui o vídeo e espero que chegue ao alcance dos jogadores da seleção brasileira. O futebol não é só para nós brasileiros, jogadores correndo atrás de uma bola. É muito mais, tá certo? É muito mais, é a união nacional importante no Brasil. Então, para nós é importante sermos campeões, certo? Brasil campeão, 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 6-0, 6-0 na Argentina. Então, vitória, vitória, vitória. Vamos em frente.